Vamos para esse assunto que é interessante também, impacta a vida de todos nós. Com o dólar acima dos R$5 há mais de 220 dias, os especialistas do mercado já começam a projetar possíveis impactos no ano que vem. Uma das maiores preocupações está na alimentação, já que a alta da moeda norte-americana, somada a uma baixa oferta, tendem a elevar os preços dos alimentos em 7%. As estimativas são de que itens como café, frango e ovos possam ter reajustes entre 4,5% e 11%. Já as carnes podem ficar até 16,11% mais caras. Se esse reajuste se confirmar, será o maior aumento em 5 anos. Imagina só, Diego Tavares, a picanha 16% mais cara. Pois é, Nelson Kobayashi, e o que é mais interessante aqui no Tá na Roda é que ao final da nossa terceira hora nós explicamos o que nós comentávamos lá no começo, né? Haddad não vai viajar por quê? Porque olha a situação que está ficando a nossa economia. Certamente essa alta do dólar que vai ocasionar no futuro essa alta no preço dos alimentos, no futuro próximo, colaborou para que o ministro Haddad perdesse aí o seu voo por esses países nos quais ele viajaria aí nos próximos dias. E claro, a gente pode colocar a culpa disso no dólar, simplesmente na alta do dólar, e é um dos fatores. Mas certamente, se nós tivéssemos aqui no Brasil mais responsabilidade fiscal, se nós estivéssemos aqui investindo dinheiro, o suado dinheiro dos tributos dos brasileiros em infraestrutura, em reformas estruturantes, certamente a nossa moeda também se fortaleceria, poderia acompanhar esse ritmo de alta do dólar. Infelizmente, não é o que acontece. Nós temos aqui um país, um governo que gasta muito mais do que aquilo que arrecada, gasta com tudo aquilo que a gente elencou aqui no início, emendas parlamentares, fundo partidário, fundo eleitoral, lei Rouanet e diversas outras coisas que, infelizmente, não trazem retorno para a nossa economia, não fazem a nossa economia girar e, com isso, o custo do nosso Estado acaba ficando muito alto para o setor produtivo. Dia após dia, empresas se fecham, pessoas perdem os seus empregos. No ano de 2023, salvo engano, foi um número assim, um dado alarmante. 4 empresas por minuto, 4 CNPJs morrendo por minuto aqui no nosso país. O que mostra que, enfim, a situação do brasileiro vai ser essa. Cada vez mais perto da pobreza, cada vez mais longe da picanha. Muito interessante. Eu não sou economista, mas me parece uma conta fácil, ô Diogo. Se o dólar está caro, se o dólar está alto, custa mais você acessar produtos que vêm de fora, fertilizantes, insumos, quaisquer produtos de matéria-prima para esses alimentos aí, ou para industrialização de muitos desses alimentos. E aí, custando mais, você tem que repassar o preço, o produto fica mais caro. Além de que, se o dólar está alto, é muito mais vantajoso você vender para fora, exportar, do que vender no mercado interno, porque você vai lucrar mais, então você faz um direcionamento para o mercado externo e aí, naturalmente, para você competir com quem está comprando de fora, você tem que pagar mais caro. Ou seja, os pobres vão ter dificuldades de acessar esses alimentos se o dólar continuar muito alto. E tem um possível agravante aí. Claro, dólar alto significa aumento de preço de muitas coisas. O agravante é que as commodities agrícolas têm preços cíclicos, normalmente de aproximadamente 7 anos. Lógico que o clima pesa muito e outros fatores também. Veja, no caso do boi é fácil entender. O preço está alto, as pessoas investem mais. Aí o preço começa a cair, as pessoas começam a vender os bois gordos e também as vacas que gerariam novos bezerros. Isso é uma tendência de aperto para fazer dinheiro, mas dali na frente vai faltar bezerro, vai faltar boi gordo e assim por diante. E nós estamos no momento em que já havia um apontamento de preço do boi subir e preço do café subir. Café muito pela seca também. Agora isso se agrava mais ainda com essa alta do dólar. E se o boi sobe, se o café sobe, outras coisas sobem. No caso do boi, ele puxa porco, frango, todas as carnes e demais proteínas. Então a possibilidade da gente ter um ano mais difícil... Por que se o boi sobe, todas as outras proteínas questão de oferta e procura, porque a carne bovina é a mais procurada por todos, mas é a mais cara. Tá, se fica mais caro, eu vou procurar mais frango, e aí mais gente procurando frango. Exatamente, se eu não consigo comprar o boi, eu vou comprar o frango. Muito bem, muito interessante. E aí, Guilherme Mendes, podemos nos preocupar
Nós pobres? Não podemos nos preocupar, até porque um dos indicadores que mostra que a nossa economia não vai tão mal quanto os meus colegas aqui estão colocando. Rico, né, quem dera. Não preocupa porque você nem sabe. Quanto que custa 1 quilo do arroz aí, um pacote de 5 quilos? Depende qual você quer falar a marca, eu te dou 28 Alguém come picanha de Wagyu. 28, 30 reais. Mas o que eu lhe falar é que a geração de empregos no ano de 2024 já está girando na ordem de 2 milhões de vagas. E há uma relação direta com aquilo que o Diego falou. Ele colocou lá, não sei quantos CNPJs são desativados por dia. Isso, em parte, é reflexo porque a contratação via carteira assinada, a contratação formal aumentou. Aquele cara que dava nota, que era PJ, na hora em que ele consegue um emprego com carteira assinada, ele desativa o seu CNPJ. Não são empresas de verdade, são funcionários que trabalham prestando serviços e que são falsas empresas, são apenas terceirizações formais que, na hora que são incorporadas ao mercado formal de trabalho, simplesmente deixam de existir. Além disso, o aquecimento da economia que gera a alta dos preços e a inflação. Por que isso vai acontecer? Porque tem mais gente ganhando, tem mais emprego, o final de ano, por natureza, é uma época em que o consumo é exacerbado graças à entrada. Agora no mês de novembro nós vamos ter pagamento de 13º salário, há uma injeção muito grande de dinheiro na economia nos meses de novembro, dezembro e janeiro. E isso naturalmente, a par da questão do movimento do dólar, do movimento global do dólar, já faria com que os preços subissem. Então acho que não é um caso de alarmismo, sem dúvida é um caso para se observar, acender a luz amarela e, sobretudo, observar qual vai ser o movimento do dólar no mercado global, não é uma questão brasileira. A alta do dólar tem sido uma tônica mundo afora, sobretudo por conta das duas guerras que o mundo hoje vem enfrentando. Mas você sabe que essa discussão da alta do dólar, né, Cássio, ela conversa de alguma maneira também com aquela treta antiga que a gente vê aqui no Brasil da taxa de juros. Não é? Porque a taxa de juros alta é para manter o valor monetário do real, não só em relação à inflação, mas, por consequência, também em relação às outras moedas, né? E, principalmente, com o dólar. Há, inclusive, uma expectativa aí na nova gestão do Galípolo de que as taxas continuarão altas. E aí eu quero ver como é que vai se comportar o presidente Lula, referindo-se ao novo presidente do Banco Central, indicado seu, Gabriel Galípolo, porque se esses alimentos continuarem caros assim, crescendo e aumentando, talvez as taxas de juros sejam essas as tão criticadas pelo presidente. Nós não somos economistas, mas a gente consegue cravar que a economia é um todo ligado. São diversos os aspectos econômicos, eles estão interligados e ocorrências em um destes aspectos, obviamente, acabam refletindo nos demais. A questão inflacionária que foi mencionada aqui, seja ela relacionada à escassez, seja ela relacionada à criação de novos postos de emprego, ela obviamente reflete na questão dos juros também, e os juros, por sua vez, refletem na questão inflacionária. Nós temos acompanhado nos últimos tempos o Banco Central fazendo um esforço hercúleo para evitar o aumento da inflação. E eu tenho 41 anos, eu vivi aos 11 anos o Plano Real. Se nós lembrarmos do pré-Plano Real e do início do Plano Real, nós tínhamos o controle inflacionário e uma das metodologias utilizadas para o controle inflacionário foi nós atrelarmos o real ao valor do dólar. E a partir do momento que o governo foi perdendo essa batalha, houve a necessidade de nós abrirmos mão do controle do valor do dólar para que o próprio mercado regulasse. Nós contivemos a inflação, mas o dólar foi explodindo. E a gente vive o mesmo cenário, guardadas as proporções e guardadas as peculiaridades. Então eu, diferentemente do Guilherme, não vejo com bons olhos e eu tenho medo dos efeitos que todos esses aumentos podem reverberar na nossa economia, especialmente o efeito relacionado à inflação. De nada adiantaria nós criarmos milhares de postos de trabalho, mas o salário recebido por essas pessoas ser nada diante do valor inflacionário.